Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glórias a Deus. É uma alegria, uma satisfação estarmos mais uma oportunidade que Deus nos concede para levar este programa ao ar. Boa Noite com Deus é o programa que todos os sábados está neste horário das 22 horas para levar uma mensagem ao prezado amigo, ao prezado irmão que nos prestigia com a sua audiência nesta noite. Então, estamos aqui mais uma vez para junto podermos então dividir um pouco da palavra de Deus e trazer orientação, alento, trazer mensagem de esperança a todos que nos acompanham todos os sábados pela Rádio Mais Alegria 1060. Nesta noite nós estamos aqui, Pastor Edson, nosso amigo, companheiro deste programa, também nos prestigia nesta noite o pastor Ledenir, que está nos visitando, e é uma grata satisfação tê-lo aqui conosco nesta noite. O programa Boa Noite com Deus, há um ano e pouco está no ar, e temos a satisfação de sempre levando a boa mensagem de Deus para os corações. E nesta noite nós queremos então, já de início, convidar Pastor Ledenir, por favor, que vai nos trazer uma mensagem, e vamos dividir o tempo agora, Pastor Edson, Pastor Ledenir, e então nós vamos aqui dividir esse tempo, e é uma alegria ter o Pastor Ledenir conosco nesta noite. Vamos ouvir uma música neste instante, e depois então o Pastor Ledenir vai nos trazer uma palavra. Eu sei onde é o meu lugar, Senhor. Sei aonde eu renovo as minhas forças. É na Tua presença, é aos Teus pés, Senhor. Perto de Ti eu quero estar. Se tenho a Ti, os medos se vão. Meu abrigo, torre forte, minha fortaleza, meu libertador. Não quero mais viver pra mim e nem seguir a multidão. O que eu preciso só encontro em Ti. Tua presença calma o meu coração. Meu lugar é junto a Ti, meu escudo é o Teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a Ti, meu escudo é o Teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Oh Deus, perto de Ti, Senhor, perto de Ti eu quero estar. Se tenho a Ti, os medos se vão. Meu abrigo,
Faça subir a tua adoração nesta hora. Te adoro, meu Senhor. Quero estar perto de ti. Oh, eu quero estar, Senhor. Quero estar perto de ti. Oh, adora o nome dele, diga. Quero estar perto de ti, amado. Oh, quero estar perto de ti, meu Senhor. Quero estar, Senhor. Oh, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. É com muito prazer que queremos cumprimentar todos os ouvintes do programa Boa Noite com Deus, com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos fazer uso de um texto da Palavra de Deus que encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11 e versículo 6. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11 e versículo 6, que nos diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui nesse capítulo, o autor, ele relaciona uma galeria de heróis que confiaram, que dependeram, que buscaram e que demonstraram sua dependência a Deus. E nos traz alguns ensinamentos que precisam ser considerados. Primeiramente, ele diz que sem fé. E o que é essa fé? Essa fé, ela fala de algo que cremos sem ter como comprovar. Algo que nós cremos, mas não podemos apalpar. A fé, ela fala de algo invisível. E o próprio autor aqui, ele dá uma definição dizendo que a fé é o fundamento de coisas que se esperam e a prova de coisas que não veem. Então, a fé está relacionada com coisas futuras, está falando de esperança, como também de coisas que não conseguimos ver. E nós vamos encontrar em toda a Bíblia homens que demonstraram a sua fé, a sua confiança, não somente demonstraram, mas também se alicerçaram no próprio Deus. Nós vamos encontrar a Bíblia relatando que Enoque, ele andou com Deus. Não sabemos detalhadamente como foi esse andar, mas sabemos que ele andou, ele conviveu, ele relacionou-se com Deus. E isso tornou agradável a Deus. Dessa mesma forma, nós vamos encontrar outros homens, como o próprio Noé, que agradaram a Deus pela crença. Noé, a Bíblia diz que ele era um homem justo, ele era um homem que, no meio de uma civilização corrompida, uma civilização perversa, ele se manteve, ele se conservou um homem íntegro, um homem puro, um homem reto, demonstrando que aquele padrão de vida, aquele modelo de vida que ele levara, era porque ele cria, ele temia e ele procurava agradar a Deus. Depois nós vamos encontrar mais uma menção de uma pessoa que se tornou-se amigo de Deus, que foi Abraão. A palavra de Deus fala que Deus chama Abraão e Abraão atende a voz de Deus, atende o mandado de Deus e ele vai para o lugar que o Senhor o determinara.
E Abraão foi por fé, Abraão foi crendo, foi confiando. E isso traz a nós algumas lições que precisamos considerar. Primeiramente, nós fomos chamados por Deus e estamos caminhando em direção a um lugar que não conhecemos ainda. Sabemos que é um lugar real. Sabemos e temos essa esperança, essa certeza de que um dia nós iremos para lá. Mas nessa caminhada, nessa trajetória, há algumas exigências que Deus estabeleceu para que nós nos tornamos agradáveis a Ele. E uma dessas exigências é que Ele quer que nós sejamos um povo dEle, um povo exclusivo para Ele, um povo que o sirva, um povo que o adore, um povo que o tema, um povo que viva uma vida de consagração, de dedicação, separado do mundo, separado do pecado, separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. E quando nós entendemos isso e passamos a viver dessa maneira, nós estamos andando na certeza de que Deus está nos contemplando. E aqui nós vamos então ver que sem fé, sem essa certeza, sem essa crença, nós não vamos agradar a Deus. E aqui nessa parte B, no finalzinho, ele fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Buscar a Deus. Há muitas recomendações na palavra de Deus sobre buscar a Ele, priorizar o reino. O próprio Senhor lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, versículo 33, ele diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos estabelecer como prioridade e focar e nos dedicar na busca pelo reino, fazermos a vontade de Deus. O próprio Paulo, quando escreve aos Colossenses no capítulo 3 e o versículo 1, ele diz que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas de cima. Nós precisamos priorizar a nossa vida espiritual. Nós precisamos não somente priorizar, mas também passar a nos moldar, a viver essa vida espiritual. E ele diz que nós estamos aqui para buscá-lo. A nossa palavra para você nessa noite é: busque ao Senhor. O próprio autor, ou melhor, Isaías, quando escreve o seu livro no capítulo de número 55, ele disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Nós temos que buscar, nós temos que invocar. E esse invocar está falando de oração, aquele tempo que nós vamos devotar, dedicar para buscarmos, para orarmos, para intercedermos, para clamarmos a Deus. Nós estamos atravessando momentos bastante difíceis, talvez por um lado fácil. Hoje as coisas são muito facilitadas materialmente falando, mas espiritualmente nós encontramos algumas adversidades, algumas oposições, dificuldades em orar, dificuldade em ler a palavra, dificuldade em consagrar, dificuldade em trabalhar para Jesus, evangelizar, testemunhar, distribuir folhetos, viver uma vida agradável aos olhos de Deus. E nós precisamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Nós precisamos buscar de Deus revestimento, fortalecimento, porque os dias estão se tornando difíceis espiritualmente falando, muito difícil. E nós precisamos, todo cristão precisa se despertar, acordar, entender que há uma batalha no mundo espiritual. Há uma oposição que procura impedir que o cristão busque a Deus. E nós sabemos que para buscá-lo, nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar que na oração Ele nos ouve, acreditar que através da oração Ele só não nos ouve, como também Ele nos responde. É através da oração que nós vencemos, é através da oração que nós vamos quebrando as algemas, as correntes, é através da oração que nós vamos nos fortalecendo na presença de Deus. Nós vamos avançando
Meu irmão, minha irmã, para que você vença, você precisa buscar a Deus. Você não pode viver dependendo de outrem. Você não pode ficar esperando que outros façam por você. Faça a sua parte. Busque a presença de Deus. Exerça a fé. Desperte a fé que há em você. Há uma fé na sua alma, no seu espírito. Há uma fé que Deus plantou. E o autor aos Romanos, Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo de número 10 e o versículo 17, ele diz que a fé, ela é processual, ela acontece, ela se desenvolve quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus. A fé, ela pode ser sim desenvolvida através da leitura, através da sua oração, através da sua consagração, através da sua busca. Busque a Deus. Os dias são difíceis, é verdade, os dias são maus, mas está à nossa disposição a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, está à nossa disposição a palavra de Deus. E o autor aos Hebreus diz em 4:12 que ela é viva, que ela é eficaz e que ela é mais penetrante do que qualquer espada aguda. Nós temos tudo para sermos vencedor. Nós fomos chamados para sermos vencedor. Nós não podemos nos humilharmos diante das afrontas do adversário. Nós não podemos nos inclinar. Nós precisamos levantar a nossa cabeça e acreditar que há um Deus que prometeu estar conosco todos os dias, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos capacitar e para nos assegurar que nós vamos vencer. Você, eu, nós cristãos, fomos chamados para ser vitoriosos. E eu quero deixar essa palavra para você, para o seu enlevo espiritual, para que você saiba que através da fé você vai estar agradando a Deus, e através da fé você será recompensado, recompensada, abençoado, abençoada. Em o nome do Senhor Jesus eu deixo essa palavra para a glória do Pai e para o seu crescimento espiritual. Amém. Se prepare para sonhar os sonhos de Deus. Ainda esse ano você vai sonhar os sonhos de Deus. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande e não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu, sim, eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar e realizar
Glória a Deus. Ouvimos o pastor Ledemir, fez uma bela palavra para nós nesta noite, né? E nós ainda temos alguma coisa pela frente. O pastor Edson ainda vai nos trazer também uma palavra, né? Mas eu quero ler apenas, antes de pastor Edson, ler um trecho da palavra de Deus, que é sempre bom, né? Que diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Glórias a Deus. Combinando com o versículo que eu li na entrada do programa, né? Porque aqueles que aceitaram Cristo não serão julgados, mas não entrarão em condenação, mas aqueles que não aceitaram já foram julgados, né? Então, agora, quem crê no Filho verá a vida, né? E quem não crê já permanece sobre ele a condenação eterna. Por isso, nesta noite, nós vamos convidar o amigo, convidar a todos que nos ouvem para aceitarem a Cristo como Salvador. Esse é o objetivo, é o nosso objetivo aqui, né? O objetivo é que você se anime em aceitar a Cristo, em seguir o caminho com Deus, né? Porque terá a vida eterna. E a Bíblia diz que quem tem a vida eterna, quem tem vida com Deus, é o que entrará no céu. E quem não tem a vida com Deus, né? Esse está morto. Ele já está morto hoje. E vai se dar conta de que está morto. Como está morto? Está morto espiritualmente. Não verá Deus, não vai ter o prazer, a alegria, a segurança de estar com Deus. E por isso o nosso apelo, o nosso empenho, né, neste programa e em tantos outros lugares, é que você venha aceitar a Cristo como Salvador. Venha adquirir esta vida que vai se comunicar com Deus. Então, este é o nosso convite nesta noite. Nós vamos ouvir então o pastor Edson, né? A música vai entrar rapidamente e depois em seguida o pastor Edson já vai estar com a mensagem final deste programa. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir, e com um beijo
Programa Boa Noite com Deus, que vai ao ar todos os sábados pela Rádio Mais Alegria, às 22 horas. Saudamos a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor. Nosso grande abraço a todos vocês que estão conosco, os que são nossos ouvintes assíduos de todos os sábados, ou mesmo que você esteja pela primeira vez ouvindo o nosso programa. Nossa saudação, nosso abraço a você na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço ao irmão Avelino da Assembleia de Deus da Serrinha, nosso irmão que está sempre na audiência junto com sua família, e também demais irmãos da Assembleia de Deus da Serrinha. Nosso abraço, o abraço do pastor Ledenir, que está aqui, que é o vosso pastor também. Hoje é um prazer, estamos juntos, o doutor Arno, que é o diretor deste programa, e o pastor Ledenir, nosso companheiro, trabalhamos juntos ali. Estamos juntos hoje, depois de eu ter faltado 2 sábados em seguida, mas hoje foi possível estar aqui, e por isso nosso grande abraço a você. Um versículo que nós queremos ler nesta noite, um dos menores versículos das Escrituras, que é Lucas 17 e versículo 32, que diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. São expressões de Jesus. Foi Jesus quem disse esta palavra, e registrado por Lucas no seu Evangelho, nesse capítulo 17. Você sabe, você que costuma estudar as Escrituras, que no Evangelho de Mateus você vai encontrar a parte escatológica no capítulo 24 e parte do capítulo 25. No Evangelho de Marcos você vai encontrar essa parte escatológica no capítulo 13. Em Lucas, muito embora tenha no capítulo 21, mas o Lucas ele está mais espalhado, e por isso que tem essa parte também no capítulo 17. Então Jesus está falando sobre os últimos tempos, ele está advertindo a igreja. Ele começa dizendo: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. E aí vem um versículo que eu já li, que diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Bem, você imagina, Jesus está instruindo seus discípulos e orientando a respeito dos últimos dias, o que vai acontecer. É claro que Jesus sabia que não seria por tempo deles, então por isso que nós temos as Escrituras. Deus usou homens para escrever e registrar, e hoje nós podemos conhecer todo o ministério de Jesus e todo o seu ensino escatológico, isso é, das últimas coisas, do que é que vai acontecer depois. Então nesse tempo que ele está instruindo, ensinando a igreja, ele usa essa frase: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, se você pensa que Jesus mandou se lembrar de um fato, de um acontecimento, então é porque tem importância, é porque isso é bem significativo para nós. O que é que aconteceu com essa mulher? Por que essa mulher é lembrada por Jesus quando vai tratar de assuntos escatológicos? Por que Jesus mandou que eu me lembrasse dela? Não se esqueça do que aconteceu com ela. É porque há fatos significativos de muita importância para mim e para você nesta passagem. O que aconteceu com essa mulher? Quem era esta mulher? E o que houve com ela? Ao fato de Jesus não só falar,
mas ordenar que ficasse registrado. Se você quiser ler a história original, você pode recorrer a Gênesis capítulo 19. Ali no capítulo 19 você vai conhecer a história, o que aconteceu, afinal o que houve. E precisamente no versículo 26 você vai ver esse ponto onde a mulher se tornou uma estátua de sal. Mas a história é muito interessante, porque para falar da mulher de Ló, nós temos que falar do seu esposo, do Ló. O que aconteceu com Ló? Quem era Ló? Por que culminou até chegar a este fato a que Jesus se refere e mandou que a gente se lembrasse? Ele disse: lembrai-vos, quer dizer, não esqueça. Veja o que aconteceu com ela. Tome por exemplo a vida dela e o que ela fez e o que aconteceu, qual o resultado. Porque nós tomamos ações e ações têm repercussão, têm resultado, né? Toda ação tem algo que resulta dela. E o que essa mulher fez para chegar a este ponto? Esta mulher, a mulher de Ló. Então, como eu disse, sua história está em Gênesis no capítulo 19. E no versículo 26 chega exatamente quando ela, a mulher de Ló, se torna uma estátua de sal. Ela se tornou uma estátua de sal porque ela desobedeceu uma ordem de Deus dada através do anjo do Senhor enviado para salvá-los, para beneficiá-los. Ló era sobrinho de Abraão. A gente acredita que deveria haver uma relação especial, além de ser tio, em relação a este homem, porque quando Abraão, em obediência a Deus, sai peregrinando para vir à terra de Canaã, saindo de onde ele morava, ele resolve levar o seu sobrinho. Este sobrinho, talvez, quem sabe, foi criado por ele, ou ele tinha uma afinidade especial com esse homem, e ele convida Ló para ir junto nessa peregrinação. Ló então passa a caminhar com seu tio Abraão em direção a uma terra que Deus determinara, Deus orientara Abraão, que ele deveria tomar aquele caminho. Abraão foi aquele homem escolhido por Deus para uma missão toda especial, uma missão magnífica, uma missão extraordinária, como nenhum homem na terra recebeu a missão de Abraão, de se tornar o pai de Israel, da nação de Israel, e se tornar pela fé o pai de todos nós. É assim que a Bíblia define. Ele é o nosso pai Abraão, um homem extraordinário, tirado dentre a sua família para peregrinar por uma terra diferente, uma terra que ele não conhecia, um homem que se tornou amigo de Deus, conforme já referido aqui nesta noite pelo pastor Ledenier. Ló caminha com Abraão, seu tio, ele se torna um homem próspero. Acredito que ele também já deveria ter muitos bens quando saíram, assim como Abraão, que não era um homem pobre, era um homem rico. E os dois caminham. E na caminhada, no meio dessa jornada, começam a acontecer algumas dificuldades, porque os dois são pecuaristas, eles têm muitos animais e muitos servos, quer dizer, empregados a seu serviço, caminhando junto, convivendo no mesmo lugar, rebanhos diferentes, proprietário diferente. Começou a haver alguma dificuldade, algum choque, ao ponto que Abraão chegou para ele e disse: olha, infelizmente eu gostaria que você continuasse comigo, estivermos juntos, mas é impossível, porque Deus tem nos abençoado, nosso rebanho aumentou, então está havendo choque entre os nossos servos, então resolveram se separar. Mas quem estava no comando era Abraão.
Abraão é que era o líder. Abraão foi o homem que recebeu a chamada. Quem foi chamado foi Abraão. Ele convidou Ló para acompanhar. Mas quando chega na hora de dividir, o normal seria Abraão dizer: olha, Jó, você pega aquele caminho ali, porque eu vou ficar nesse caminho aqui, ou alguma coisa parecida. Mas Abraão demonstrou nesta hora um sentimento extraordinário, porque ele sendo tio, ele sendo chefe, ele sendo líder, ele resolve dar para o seu sobrinho o privilégio de escolher aonde ele quisesse ir, e o que sobrasse ficaria com Abraão. Então ele disse: Ló, escolhe para onde tu queres ir, escolhe para a direita, para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Então Abraão demonstrou uma humildade e um favorecimento ao seu sobrinho muito interessante. Nesta hora a gente pensa que Ló, ele aceitou o desígnio, o favorecimento do seu tio. Ele deveria, você, a gente quando lê essa história, a gente pensa: poxa, mas este homem, essa atitude não é correta. O seu tio lhe honrou, lhe convidou, ele é companheiro, mas o líder da caravana é Abraão. Ele devia dizer: não, meu tio, não, eu não vou escolher, o senhor é que decide, onde o senhor acha que eu devo ir, eu vou. Mas ele aceitou, levantou os olhos e olhou para uma campina muito bonita, o lado mais favorável, o melhor lado. Ele disse: então, meu tio, eu vou por aqui. E Abraão: tá bom, eu vou para cá então. Ficou com um lado pior. E Ló, naquela hora, quem sabe começou a sua queda. Sabe que muitas vezes nós temos momentos terríveis na nossa vida, de desastres no nosso proceder, no nosso caminhar, que às vezes são resultado de decisões erradas lá atrás, que na hora não apareceu, mas vem dar fruto depois. Ló teve um final desastroso, mas a gente só olha para aquele momento em que os anjos o visitaram. Mas quem sabe a sua derrota realmente começou aqui, neste momento. Seu coração abandonou todos os sentimentos que ele deveria ter para com o seu querido tio, que o amava sobremaneira, que o convidou, que o trouxe junto, que o amparou, que o cuidou. Ele cresceu ali ao lado do tio, e agora nessa hora ele bota os olhos no lugar melhor e resolve ir para aquele lugar melhor. E o tio ficou com o lugar pior, ficou com aquilo que sobrou. Sua ingratidão demonstrada aqui nesta hora, nesta decisão, quem sabe é o segredo por que a sua vida veio terminar num verdadeiro desastre. Ele estava rico, sim, assim como seu tio Abraão. Os dois enriqueceram, os dois estavam com muitos animais, com um rebanho numeroso, muitos servos, empregados. Eles eram ricos, sim. E Ló olha para aquele lugar, aquela campina, um lugar agradável, e ele escolhe aquele lugar fácil, um lugar rico, um lugar próprio, um lugar favorável. Ele estava vendo a sua riqueza aumentar dia após dia, olhando para aquele lugar, e sem ter que competir com o rebanho do seu tio, ficaria aqueles pastos só para o seu rebanho. Seu coração se encheu de ganância naquela hora, e ele só pensava no seu bem. E o seu tio, resignadamente, toma a direção contrária, fica com o que tinha para ficar e continua na direção de Deus. E você sabe que Abraão foi bem sucedido em toda a sua vida, até o dia que ele foi recolhido pelo Senhor e deixou uma herança extraordinária para os seus filhos. Mas Ló, este homem, que eu me atrevo a dizer que a sua ingratidão foi muito grande, que o seu sentimento deixa a gente admirado
como é que ele foi perder tudo naquela hora. A Bíblia diz que ele começou então a caminhar ali naquela campina, ele começou a peregrinar ali. Claro que agora ele perde a direção, porque a direção estava com Abraão. Era Abraão que tinha a chamada, não era ele. Ele acompanhava Abraão. Quando ele escolheu ir para aquele lugar, ele rejeitou a direção de Deus, porque a direção de Deus estava com Abraão. Foi isso que ele quis. Ele quis ficar à sua própria sorte, ao seu próprio juízo, ao seu próprio desígnio. E diz a Bíblia que ele foi indo, armando a sua tenda em direção a uma cidade. Ele chegou às portas daquela cidade e por fim começou a morar naquela cidade. E aquela cidade era Sodoma, com sua irmã gêmea, Gomorra, e diz a Escritura que tinha mais algumas cidades menores, satélites ali em volta, cidades perniciosas, cuja prática, justamente Deus estava iniciando um povo diferente, um povo novo, porque esses povos haviam se corrompido. Abraão teve que sair de uma cidade e peregrinar para formar uma nova cidade, isolada dos outros, justamente por isso. Não havia mais solução para aquele povo corrompido. Deus havia de exterminar esses povos, mas Ló, ao invés de se apegar ao seu pai, ao instrumento que Deus estava usando, ele era testemunha disso, ele acompanhara Abraão, ele sabia do contato de Abraão com Deus, ele conhecia o chamado de Abraão, ele sabia que Deus estava naquele negócio, mas ele desprezou a Deus. O desprezo aos caminhos de Deus, escolhendo nossos próprios caminhos. Muitos desprezam a igreja, desprezam o trabalho do Senhor para ir em busca de prazeres, de divertimento, entretenimento e tantas coisas. Mais tarde tem o resultado, mais tarde vem a colheita, mais tarde a pessoa vai ver o que aconteceu com aquela sua decisão de não se apegar com quem tem o chamado de Deus. Abraão continuou, Abraão perseverou, Abraão ficou no chamado de Deus, ouvindo a Deus, seguindo a Deus, sabia que ali ele estava guardado pelo Senhor. O Senhor orienta, o Senhor guarda, o Senhor sustenta, o Senhor protege. Estando nas mãos do Senhor, nós temos tudo. Por isso o salmista podia dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ele podia cantar este belo salmo, conhecido no mundo inteiro, decorado por crianças, juvenis, jovens. Este lindo salmo. Se o Senhor é o nosso pastor, Ló desprezou o cajado do Senhor para andar pelo seu próprio cajado, pela sua própria direção, pelo seu próprio olhar. Mas nós sabemos que não é por vista, nem tudo que é agradável aos olhos é agradável à alma e favorece a vida eterna com Deus. Seguir a direção de Deus é o melhor caminho, é ali que chegamos no lugar favorável, é ali que vamos atracar no ancoradouro divino. Ló vai chegando, vai se aproximando da cidade, uma cidade pecaminosa, até se misturar com o povo daquela cidade, morar dentro daquela cidade, fazer parte daquela cidade. É assim que terminou a sua vida. E um dia Deus procura Abraão para avisar Abraão que vai destruir aquela cidade. Veja, Deus não procurou Ló, Deus procurou Abraão. Ele disse: eu não posso fazer isso sem comunicar ao meu servo Abraão. E a Bíblia diz que Deus avisa os seus servos
Quem fica, quem permanece, quem está na presença de Deus, no caminho de Deus, sobre o manto do Senhor, sabe, é prevenido, é orientado por Deus, é advertido. Agora os anjos dizem a Abraão, nós vamos destruir aquela cidade. E Abraão se lembra do seu sobrinho, o ingrato sobrinho, aquele que não considerou a liderança do seu tio e escolheu o lugar que era melhor. Mas Abraão intercede, Abraão se atreve diante de Deus a interceder 1, 2, 3, 4 vezes. E por fim, só havia Ló naquela cidade que era justo, não havia mais ninguém. Todos eram homens perversos, ímpios, aos quais Deus havia determinado que iria exterminar. Uma nação terrível. Até hoje, quando se fala em sodomita, uma pessoa desregrada sexualmente, está se referindo àquela cidade. Passou a ser sinônimo, desregramento sexual, sem vergonhice. Sodomia também fala de pecado sexual do mesmo sexo. Agora os anjos, depois que Abraão intercede, vão lá para avisar Ló. Por causa da intercessão, ele vai ser tirado, ele vai ser livre, ele tem um escape ainda por amor a Abraão, o amor de Abraão ainda alcançou e trouxe livramento a este homem. Os anjos visitam aquela cidade. A história é muito, muito conhecida e por certo você já ouviu falar. Os homens eram tão maus, homens maus, que gostavam de abusar de outros homens. Então, quando viram os anjos, queriam abusar dos anjos. Os anjos que haviam sido recebidos na casa de Ló. Mas os anjos cegam aqueles homens, os habitantes daquela cidade, e arrastam Ló e sua mulher para fora. Tira tudo que é teu, tua família, vamos embora, porque Deus está apurando. Deus não consegue suportar mais a cidade. Deus vai destruir essa cidade. Então os anjos pegam ele pelas mãos, tiram da casa, e eles estavam querendo se segurar ainda, e os anjos avisando: a cidade vai ser destruída, se vocês ficam aqui, serão destruídos junto com a cidade. Os anjos pegam pelas mãos, levam eles para fora e dizem: vão em direção àqueles montes, vão em direção àquele monte ali, e vocês não olhem para trás. Se vocês olhar para trás, vocês vão perecer. Não olhe para trás. E Ló saiu com a sua esposa, mas antes Ló intercedeu. Não, ele não queria ir para o monte. Deixa eu ir para aquela cidadezinha ali, tem uma cidadezinha pequena, ela é pequena, deixa eu ir para aquela cidade. E o anjo: tá, então vai para aquela cidade. Acostumado a desobedecer a Deus, no final nem naquela cidade ele ficou. Ele pediu, insistiu para ir para aquela cidade, depois foi para o monte. Mas a mulher de Ló, no meio do caminho, desobedeceu, não resistiu, porque lá naquela cidade ela deixou tudo, ela saiu só com a roupa do corpo, como se diz. E quando ela olha para trás, desobedientemente, pensando em tudo que perdera, tudo que deixara, sua casa, seus adornos, tudo, ela olha para trás para ver. Quem sabe a cidade não foi destruída, quem sabe Deus se arrependeu, eu posso voltar. Mas não foi isso que aconteceu. Ela olhou para trás, ela viu a destruição, mas ao mesmo tempo sua desobediência trouxe sobre ela o juízo divino, porque a ordem era: eles estavam sendo salvos pela misericórdia de Deus e por amor a Abraão. Eles não eram dignos disso, nada parecido com isso. Por isso, olha, vão em frente, não olhe para trás, não olhe para trás. Era a forma deles mostrar agora, finalmente, depois de tudo que tinha acontecido,
que eles amavam e passariam a obedecer a Deus dali para frente, mas não, a mulher olhou para trás e a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. O texto é Gênesis 19, 26. Sabe, este homem rico, que por certo já tinha riqueza quando saiu com Abraão, mas enriqueceu ainda mais, estando junto com Abraão, debaixo da mão de Deus, da promessa de Deus. Esse homem riquíssimo, que foi enriquecendo, agora sabe que condição? Que ele sai, puxado pela mão do anjo, em direção a um monte. Sabe o que aconteceu? Perderam tudo. Onde estão os bens? Onde foram parar os bens que este homem tinha? Onde foram parar o seu rebanho numeroso, sua riqueza? Foi destruído completamente. Eles se escaparam só com a sua vida. E ainda no meio do caminho ele perde a mulher, fica sem a esposa, porque ela desobedeceu à ordem angelical e olhou para trás. Agora Jesus está no seu ministério terreno, muitos e muitos anos depois, está instruindo os discípulos e por sua vez está nos instruindo também, porque esta palavra foi escrita para nós. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló, para não agir como ela agiu, para não fazer como ela fez e para não resultar no que ela resultou. Finalmente ficaram sem nada. Enquanto Abraão continua a sua jornada, homem riquíssimo, com muitos bens, preferindo ficar com um pasto pior, com a área pior, e favorecer o seu sobrinho, e este, sem nenhuma consideração para com seu tio, aceitou escolher a melhor parte e perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Sua esposa também perdeu vida. Ele permaneceu vivo, mas ficou vivo sem nada. Perdeu todos os seus bens. Aceite a advertência de Jesus que diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Muito bem, chegamos ao final desse programa Boa Noite com Deus, né? É uma linda e bela mensagem que o pastor Edson nos trouxe nesta noite. E aqui então estamos finalizando o programa. Mas antes de orar, quero convidá-los a estar conosco no próximo sábado, às 22 horas, né? E agradecer por a sua participação, da sua presença, sua audiência, né? Que é sempre boa estar conosco. E antes de orar, eu quero também convidá-los para estarem em uma das nossas igrejas evangélicas, né? Certamente em sua cidade, no seu bairro tem uma igreja e você deve ir até ela. Tem várias igrejas evangélicas boas que você pode estar acessando para ouvir a palavra de Deus, né? Então fica o convite para no dia de amanhã você estar numa das igrejas evangélica para ouvir a palavra de Deus e quem sabe já na oportunidade aceitar a Cristo como teu Salvador. Nós vamos então finalizar. O pastor Ledenir vai orar para finalizar o programa, né? E também pela irmã, e vai orar também pela família da irmã Cecília, que pediu oração, e todos os irmãos que estiveram conosco nesta noite. Maravilhoso Pai, louvamos ao Senhor pelo privilégio de estarmos, Senhor, nesse programa Boa Noite com Deus. Agora queremos apresentar ao Senhor todos os ouvintes, pedindo a Tua bênção, estendendo as Tuas mãos sobre a irmã Cecília, sua família e as demais famílias, Senhor, dos filhos e filhas que estão, Senhor, sintonizados. Oramos e abençoamos a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.